Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem e com muita saúde. Hoje nós vamos ter uma aula de conteúdo novo. É o quarto capítulo da apostila do segundo bimestre. O título é Cidades Vivas. Por que cidades vivas? Porque as cidades, elas têm um certo dinamismo. Vocês vão ver que cada cidade tem uma função ou mais funções, que tem uma hierarquia. Como assim hierarquia? É exército, né? É mais ou menos como exército, né? Tem lá o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, até chegar no marechal. Então, cada um tem seu patamar de importância, assim é com as cidades, vocês vão entender por quê. E também vamos estudar sobre redes urbanas. E o que são essas redes? As ligações, as conexões que umas fazem com as outras. É um conteúdo muito legal, muito gostoso. Eu sei que vocês vão gostar muito. Então, vamos lá para a aula? Bem, meus queridos, para a gente entender essa situação de hierarquia urbana, de função, de rede urbana, primeiro nós precisamos entender o que é uma cidade. Cada país tem suas regras para determinar quando um aglomerado de pessoas será considerado uma cidade. No Brasil, segundo o IBGE, é considerado uma cidade toda a sede de município. Mas e o que é sede de município? Se ali naquele aglomerado tem uma prefeitura, uma câmara de vereadores e o poder judiciário. Aí podemos considerar aquilo como a sede do município. Portanto, ali é uma cidade, independente do seu tamanho. Agora, cada uma dessas cidades tem uma função urbana. Mas afinal, o que é função urbana? Podemos dizer que é o papel que ela desempenha no seu espaço geográfico. Elas são especializadas em determinadas funções, em determinadas áreas. Tem cidades que desempenham um tipo de atividade, seja econômica, turística, comercial e etc. Temos, por exemplo, Brasília. Qual é a função de Brasília? Brasília é uma cidade político-administrativa, pois lá se concentra importantes instituições ligadas ao governo. Nós temos também as cidades religiosas. Nós temos uma pertinho de nós aqui, Aparecida do Norte. Lá a economia gira em torno dessas atividades religiosas. E você sabia que Jerusalém é uma das cidades religiosas mais sagradas, mais disputadas pelos turistas do mundo todo? Pois é, a sua economia vem das atividades religiosas. Vamos agora para as cidades industriais. São aquelas que concentram um número expressivo de indústrias, gerando trabalho e renda para a população. Alguns exemplos são Manaus, que possui lá um polo industrial, Camaçari, na Bahia, São Bernardo do Campo, em São Paulo. A nossa cidade, São José dos Campos, também é considerada uma cidade industrial e tecnológica, porque aqui nós temos o Parque Tecnológico, que, aliás, é o mais avançado do Brasil. Temos também as cidades militares, como Resende, por exemplo. Ali nós temos a Academia Militar das Agulhas Negras. É o segundo complexo militar do mundo e o maior da América Latina. Nos Estados Unidos, nós temos o West Point. A economia gira em torno das atividades militares também naquele lugar. Vamos para as cidades turísticas. O nosso Brasil é muito lindo, né? Nós somos abençoados, somos cercados por belezas naturais, atraindo um grande número de visitantes, não só do Brasil, como do mundo. Portanto, são muitas as cidades turísticas que temos aqui, e nós vamos citar apenas algumas. Bonito, que fica no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, no Paraná, São Paulo, Florianópolis, Salvador, e vamos parar por aqui porque a lista é muito grande.
Nós temos também cidades dormitório. Nossa, mas dormitório parece que vem de dormir. É exatamente isso. Elas se localizam próximo a uma cidade grande, bem desenvolvida. Assim, muitas pessoas procuram essas cidades menores, que são as cidades dormitório, por alguns motivos. 2 deles são a qualidade de vida, que é melhor. Também procuram porque as moradias são mais baratas. Exemplo, Jandira, em São Paulo, Almirante Tamandaré, que fica no Paraná, Taboão da Serra, também em São Paulo, Santa Isabel, aqui pertinho de nós. Aqui, aliás, tem bastante cidades dormitório. Então, elas moram nessas cidades, mas trabalham na cidade grande. Por isso, dormitório, porque vêm para casa só à noite para dormir. Vamos, então, para as cidades universitárias. As cidades universitárias são cidades que atraem bastante estudantes de outros lugares, de outros municípios. Temos como exemplo Itajubá, em Minas Gerais, São Carlos, em São Paulo, Pelotas, no Rio Grande do Sul e muitas mais. Vamos para a cidade do agronegócio. A cidade do agronegócio, o seu desenvolvimento se deve às atividades agropecuárias. Vamos dar um exemplo muito legal. A cidade de Sorriso, no Mato Grosso, é uma cidade pequena, menor que Jacareí, porque ela tem menos de 90 mil habitantes. Mas ela é a maior produtora de soja do mundo. Como pode, né? Uma cidade tão pequena, que legal! Bom, vamos para as cidades portuárias. Elas se localizam junto ao oceano. Temos como exemplo Santos, que fica em São Paulo, né? Paranaguá, no Paraná, Rio de Janeiro, o Porto de Vitória, no Espírito Santo e muitos outros. E as cidades com múltiplas funções? Elas podem ter várias funções ao mesmo tempo, como o turismo, ação industrial, universitária, portuária e etc. Olha só, tudo isso numa mesma cidade, por isso ela é multifuncional. Vamos dar um exemplo de uma cidade multifuncional no Brasil, São Paulo. E no mundo? Temos Nova York, Londres, Dubai e muitas outras. Agora que você já viu o que é função de uma cidade, nós vamos então para a hierarquia urbana. Então, gente, quando nós falamos em hierarquia, nós estamos nos referindo à classificação das cidades segundo o seu poder de influência. Assim como nós temos soldado, cabo, sargento e chega até o marechal, na cidade acontece da mesma forma. Cada uma tem seu patamar de importância. Não temos também prefeito, governador, presidente? Assim também são essas ordens estabelecidas entre as cidades. Algumas cidades mais desenvolvidas são consideradas mais importantes que as outras menos desenvolvidas, porque essas cidades elas têm mais ofertas de trabalho, melhores condições de vida e atividades econômicas lá são bem expressivas. Vamos dar um exemplo bem prático. A cidade X produz celulares, smartphone, iPhone, tablet e iPad. A cidade Y produz pilhas e baterias. A cidade X vende o seu produto para a cidade Y. E a Y vende o seu produto para a cidade X. Qual cidade terá um retorno financeiro melhor? Claro que é a cidade X, né? Por quê? Porque o seu produto é bem mais caro que o produto da cidade Y. Então, a cidade X, ela é mais importante que a Y na hierarquia urbana, entenderam? Geralmente, uma cidade grande exerce uma influência bem maior sobre as cidades médias e pequenas. Não que as médias e pequenas também não exerçam função ou influência para as cidades maiores. Elas também influenciam, mas a influência é muito maior da grande para as médias e pequenas. Nessa hierarquia, nós classificamos as 5 categorias. A primeira categoria é a metrópole. Lá se concentram as atividades econômicas, políticas e sociais. Essas metrópoles também são classificadas como mundiais, nacionais e regionais.
Vamos detalhar cada uma delas, ou seja, como são as metrópoles mundiais. A metrópole mundial tem uma influência que extrapola as fronteiras nacionais. Essas cidades atraem pessoas, comércio e serviços de outros lugares do mundo. Então, além dela ter influência no próprio país, a sua influência ultrapassa as fronteiras do seu país e vai para o mundo. Por exemplo, no Brasil nós temos duas, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo é a terra dos negócios. Aqui tem um grande fluxo de mercadorias, de informações de pessoas e etc. Vamos agora para as metrópoles nacionais. Ela tem uma influência comercial e econômica dentro do seu país. Então, ela não vai para fora. Nós temos como exemplo a cidade de Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, etc. Vamos para a terceira classificação da metrópole. Metrópoles regionais. Elas influenciam cidades próximas ao seu território apenas. Exemplo, Manaus, Goiânia, Belém. Todas essas fazem parte da classificação da metrópole, que é a primeira que nós estamos vendo, certo? Então, reforçando, dentro da metrópole nós temos 3 classificações, as mundiais, as nacionais e as metrópoles regionais. Agora nós vamos para a segunda categoria. A primeira categoria foi metrópole. A segunda categoria é a capital regional. Aqui se enquadram algumas capitais e outras cidades que influenciam cidades médias e pequenas. Exemplo, Palmas, capital de Tocantins, Sobral, no Ceará, etc. A terceira é o centro regional, é a terceira categoria. São cidades médias que exercem influência sobre outras menores ao seu redor. Por exemplo, Barra do Garça, no Mato Grosso, Colatina, no Espírito Santo, Pouso Alegre, Minas Gerais e outras. A quarta categoria é o centro de zona. São cidades menos influentes que outros centros regionais, mas mesmo assim exercem influência ao seu redor. Exemplo, Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, Porto Nacional, em Tocantins, Três Corações, em Minas Gerais, e assim vai. Vocês estão percebendo que as cidades influenciam outras de alguma forma? Vamos para a última categoria, é o centro local. São as cidades consideradas pequenas e nós temos mais de 4.000 cidades pequenas no nosso país, que elas têm menos de 10.000 habitantes. Elas são influenciadas pelas cidades ao redor. Exemplo, a menor cidade do Brasil, com apenas 786 habitantes, tem um lindo nome, Serra da Saudade, que fica em Minas Gerais. Nossa, vocês repararam que essa cidade tem menos pessoas que na nossa escola? Incrível, né? Não tem nem 1.000 habitantes. Vamos lá para uma curiosidade. Temos cidades no Brasil como São Paulo, com mais de 12 milhões de habitantes. É a nossa maior cidade. Mas temos cidades bem pequenas, como essa que acabamos de falar. Cidade Serra da Saudade. O Brasil tem 5.570 cidades e a maioria delas são pequenas, quase 5.000, de acordo com o IBGE. Aliás, você se lembra o que é IBGE? Nós já estudamos, lembra? Muito bem! Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Agora vamos para o último tópico, rede urbana. Nossa, mas o que é uma rede urbana? É a interligação entre as cidades. É como uma rede de pesca. Você já viu uma rede de pesca? Ela tem os fios e os nós. Vamos dizer que os nós são as cidades e os fios são as ligações entre elas. E como são feitas essas ligações entre as cidades? Vamos ver um exemplo bem simples. A cidade Alfa produz arroz. A cidade Beta produz feijão. A Alfa não precisa produzir feijão, porque ela pode comprar o feijão da cidade Beta. E a Beta não precisa produzir arroz, porque ela compra o arroz da cidade Alfa. Então, essas duas cidades estabeleceram uma troca comercial.
Essas trocas é que formam uma rede, que chamamos de rede urbana. Os comércios de informações, de rede de transporte, de fluxo de pessoas, de mercadorias, de serviços, tudo isso são distribuídos para várias cidades como uma rede, ou seja, elas estão interligadas. Umas vão atrair mais serviços, como as grandes cidades, outras menos, e nessas redes tem sempre as principais, que são as cidades bem desenvolvidas e as maiores da região. Por exemplo, qual é a principal cidade aqui no Vale do Paraíba? É a nossa cidade, São José dos Campos. Ela é a maior e influencia as outras da região, porque ela dispõe de diversos serviços como logística de transporte, mercadorias, tecnologia, oportunidades, etc. Mas isso não quer dizer que ela também não recebe influência das cidades vizinhas, mas o seu poder é muito maior de influência sobre as outras cidades. Vocês percebem que a função da cidade de São José dos Campos é importante aqui? Ela é industrial, ela é tecnológica e a hierarquia dela, qual é aqui na nossa região? Ela é a mais importante. Ela faz conexão com todas as outras cidades, estabelecendo então a rede urbana. Viram como é legal essa conexão entre as cidades? São Paulo, por exemplo, faz conexão com o próprio país e com o mundo todo, pois ela é uma metrópole mundial, lembra? Ah, que delícia foi aprender toda essa dinâmica entre as cidades. Elas são como organismos vivos. Todas têm a sua importância, seja para influenciar ou para ser influenciada por outras cidades. Legal, né? Terminamos aqui. Um beijo e até a próxima!